eu só consigo te atender se de repente você tiver acima de R$ 500 mil para investir. Essa foi uma das frases que eu mais repeti ao longo de uma grande parcela da minha carreira, principalmente porque eu passei por grandes instituições financeiras que tinham como critério o patrimônio financeiro do cliente. Só que foi exatamente pelo fato de eu identificar uma grande oportunidade, um grande gargalo, que eu decidi pedir demissão de praticamente todas as minhas passagens para poder empreender e criar a consultoria independente. Essa consultoria independente, ela não tem como critério o patrimônio financeiro do cliente. Eu vou explicar exatamente os motivos aqui que me fez ir para esse modelo, né? Hoje, eu não critico o profissional que está no modelo patrimonialista, mas eu critico o modelo patrimonialista por mais que eu utilize. Hoje, por exemplo, se a gente for avaliar a linha de corte, digamos assim, que é o critério, é o patrimônio financeiro do cliente. Só que, se a gente for levar em consideração o fato de que nós estamos no Brasil, a gente começa a entender que uma parcela muito pequena da população tem, de fato, patrimônio financeiro, que não faz o mínimo de sentido. Por quê? Porque a maioria das pessoas que ainda não possuem patrimônio financeiro, elas têm uma série de problemas. E foi exatamente durante a minha passagem que eu percebi que a maioria daqueles clientes que estavam ali, eles não deveriam realmente estar naquele modelo. Eles deveriam, primeiramente, focar em outros problemas, para que, resolvidos aqueles problemas, eles conseguissem ter patrimônio financeiro e ser ajudado através do braço de investimento. E foi aí exatamente que surgiu o meu modelo de consultoria, onde a gente não olha para somente o patrimônio financeiro do cliente, mas tem como critério o momento de vida dele e os problemas em que ele possui. Se de repente ele possui 3 problemas, o projeto é a gente resolver esses 3 problemas. Se ele resolve esses problemas, significa que em um outro momento ele vai ter algum outro problema que eu também vou solucionar. E é exatamente por esse motivo que eu saio de uma corrida de 0,2% da população, pessoas que possuem acima de R$ 1 milhão para investir. Afinal de contas, se você está plugado a uma empresa, ela vai ter ali 40% da sua eficiência. Tudo que você gerar de comissão, 40% vai para ela. Então significa que se de repente você cobra 0,6% em cima do patrimônio, o cara tem R$ 1 milhão para começar a investir, você cobra 0,6%. 0,6 em cima de 1 milhão dá R$ 6 mil por ano. Até que parece que faz sentido, mas aí você tira 40% desse valor, que é exatamente o quanto você vai deixar de comissão para a empresa. Além disso, ainda tem o imposto que vai ser cobrado sobre esse valor. Se a gente tirar 40% de 6 mil, vai dar aproximadamente 2.400. 6 menos 2.400 vai dar ali 3.600. 3.600 menos aproximadamente 15% de imposto vai dar aí menos de R$ 3.000. Ou seja, você está recebendo uma média de R$ 200, 200 e poucos reais por cliente. Não faz sentido. Por isso que a maioria dos profissionais que estão nesse modelo precisam necessariamente atender entre 100 e 200 clientes para fazer uma receita razoável. Lembrando, é uma receita que é recorrente, mas sabendo que o mundo hoje ele é muito dinâmico, ele está muito rápido, se você tem um modelo de negócio que aumenta a tua receita pouco a pouco, significa que você vai gerar pouco caixa no curto prazo e que certamente você vai ter menos capacidade de investir no seu próprio negócio ou na sua própria marca. Então, eu trago aqui como digamos que um alerta, não olhe só para o patrimônio financeiro do teu cliente. Se você se posiciona assim como eu me posicionava, você está deixando muita oportunidade de, principalmente, gerar mais valor para o teu próprio cliente e, principalmente, ser bem remunerado por isso. Quando o seu critério acaba sendo patrimônio, você tende a ser só um entregador de rentabilidade. Mas quando você se posiciona como realmente um profissional completo, que consegue olhar para vários outros âmbitos da vida do teu cliente, consegue ser um bom aconselhador, você acaba sendo um ponto de autoridade quando se trata de dinheiro. E esse é o nosso principal objetivo. Nosso principal objetivo não é entregar rentabilidade para o nosso cliente, mas entender onde ele se encontra, entender o que ele precisa e fazer ele se movimentar ao longo da jornada. E é exatamente ao longo dessa jornada que a gente vai entregando soluções baseadas naquilo que ele demanda. Investimento é uma das soluções que você pode entregar, inclusive você que hoje está no modelo tradicional. Ah, mas eu não posso oferecer consultoria. Você pode, por exemplo, oferecer educação. No final do dia, você, enquanto assessor, não pode recomendar investimentos, mas você acaba recomendando. Eu não estou te aconselhando a vender uma consultoria, mas você pode facilmente utilizar do que você tem hoje, que é o teu conhecimento, estruturar um braço de educação e entregar a educação para a tua própria base, cobrando um valor ali simbólico ou não, tornando
e criando um novo braço para o teu próprio negócio. E aí você vai alimentar a tua própria base com um novo serviço que vai gerar muito mais valor. E esse é um dos 15 que você pode ter dentro do teu ecossistema de consultoria. Por isso que eu sempre falo em ecossistema. A gente tem que entender que com o avanço da AI, o que é que vai acontecer? O serviço ele vai ser commodity, assim como ele já está se tornando. O que vai te gerar como um grande diferencial é, primeiramente, a valorização da tua própria marca, a identificação, você saber exatamente o que você resolve, a quem você resolve, como você resolve. Então, esse posicionamento é fundamental para te gerar diferenciação e, principalmente, aumentar a percepção de valor sobre tua marca. Segundo, você ter um canal de aquisição e distribuição próprio. Se você utiliza canal de aquisição e distribuição de terceiros, quem está gerando valor ao longo do tempo é o terceiro e não você. Por isso que você precisa, obviamente, valorizar a marca da empresa, mas você também precisa entender que a valorização da tua própria marca é fundamental no jogo atual. Porque independente se você está plugado àquela marca ou não, é a sua marca que faz com que o teu cliente se permaneça. Por isso que é fundamental você ter um nicho. É por isso que é fundamental você ter uma persona. É por isso que é fundamental você saber exatamente qual é a tua espinha dorsal de conhecimento e o que é que verdadeiramente você resolve. Porque a partir disso, você começa a destrinchar exatamente os outros pilares para estruturar o teu posicionamento. E posicionamento, algo que eu não sou especialista. Mas se de repente hoje você comenta nas redes sociais e posta sobre rentabilidade, posta sobre produto, posta sobre o que é Selic, o que é CDB, cara, você possivelmente não tenha um posicionamento. Posicionamento bem definido, você sabe o momento do teu cliente, você sabe quais são as dores, você sabe exatamente quais soluções servem para resolver aquelas dores. E aí quando você comenta sobre o momento do teu cliente, quando você fala sobre as dores, quando você traz soluções, as pessoas às quais se identificam com tudo isso, vêm e permanecem, que têm uma capacidade muito maior de comprar posteriormente. O que eu te dou é abrir um pouco mais atualmente em relação ao que realmente hoje funciona e principalmente entender que esse modelo tradicional mais te limita do que te alavanca. Tá? E que você hoje, independente se você está plugado a uma empresa, a uma instituição, você pode estruturar a tua própria marca, você pode estruturar a tua própria plataforma de distribuição e canal de aquisição também. Fechou? Tamo junto, conta comigo, se inscreve, compartilha, comenta aqui. Quero muito conhecer e saber exatamente quais são as tuas principais dúvidas, teu principal problema, para que a gente possa, em algum momento, trazer as soluções e, obviamente, poder contribuir para a tua jornada. Fechou? Forte abraço.